Olá, meus amigos, muito boa tarde. Hoje são 27 de março de 2019. O Brasil retorno mais uma vez esta tribuna política para falar de política. O Brasil vive dias muito turbulentos em sua política nacional. O governo que tomou posse do presidente Jair Bolsonaro não tem acertado muito com suas declarações, com suas palavras, tem graciosamente gerado no meio político inimigos, adversários, e algumas pessoas que acompanharam o presidente até a eleição já se afastaram, receosas da falta de habilidade da família Bolsonaro. O presidente tem aberto a guarda para os filhos, que são vereador, deputado e senador, mas são pessoas que efetivamente não conhecem do trato político. São truculentos. E com truculência o presidente Jair Bolsonaro, em uma democracia, digo democracia, não governará. Muitos dizem que o presidente da República e seu entorno estão preparando o terreno para golpear a democracia. Deus queira que não, porque ele só chegou a presidente da República porque nós estamos num ambiente democrático. Não adianta ir aos Estados Unidos puxar o saco do Trump, porque nós vivemos numa situação dos trópicos, tropical, muito diferente dele. Apesar do presidente da República ter pedido para entrar na OCDE, dizendo assim que o Brasil é um país desenvolvido, isso é uma mentira redonda, sem sobrar pontas. É uma mentira porque o Brasil, pergunte ao nordestino do sertão se ele vive num país desenvolvido, pergunte o carioca da Rocinha se ele vive num país desenvolvido, pergunte aos favelados lá de São Paulo, de qualquer local, se eles vivem num país desenvolvido, pergunte aos favelados de Salvador, de Recife, de Fortaleza e de São Luís, se eles vivem num país desenvolvido. Minha gente, governar não é só ganhar uma eleição, não. Eu gostaria que o presidente Jair Bolsonaro, o qual eu votei e apoiei, que ele observasse os erros que cometeu a Dilma Rousseff no campo político. Era uma pessoa detestadíssima no Congresso Nacional. E num presidencialismo de coalizão, não pode se governar sem o apoio de uma grande base do Congresso Nacional. Não pode. Todo mundo já sabia dos propósitos do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabia, mas a habilidade tem que conduzir as ações de um presidente da República, seu entorno, seus ministros.
Afinal de contas, ele ganhou uma eleição, mas tem que conviver também com os contrários. Essa é a essência da democracia, minha gente. As minorias têm que ter voz também e vez. A democracia se dá efetivamente no campo majoritário, mas isso é só até a eleição. Depois da eleição, a convivência com os contrários é uma constante em qualquer democracia. Vejam bem lá o presidente Trump nos Estados Unidos. Quanta oposição ele não recebe da mídia e do próprio partido opositor e de alguns outros setores organizados da sociedade. Mas mesmo assim ele tem que conviver, tem que ceder, porque é da essência da democracia. Ninguém é dono da verdade. A verdade, meus amigos, em uma democracia pertence à lei e à Constituição Federal. Nós estamos aqui sob o império da Constituição e das leis. Fora disso é golpe, fora disso é ditadura. E nós não temos ambiente para isso. Naturalmente, eu não concebo aqui, no meu limitado entendimento, eu não concebo que o presidente da República queira um ambiente de golpe, golpismo, golpista. Mesmo porque ele tem criticado tanto a Venezuela. E o Brasil, se encaminhar para um regime duro, um regime ditatorial, não fugirá do destino da Venezuela. Não fugirá do destino da Venezuela. Meus amigos e minhas amigas, estamos vivendo e convivendo no limite da ingovernabilidade, porque o presidente da Câmara, apesar de ser do Rio de Janeiro, nunca foi muito afeito à amizade com o Jair Bolsonaro. Sempre se mantiveram distantes. Então, ele não vai facilitar muito para Jair Bolsonaro. Acredito que depois das estocadas que levou da família Bolsonaro, ele irá pisar no freio no sentido de deixar o governo agir com suas próprias mãos. Não vai se meter muito nas políticas do governo, como queriam ou quer o governo. Meus amigos e minhas amigas, é triste o Brasil viver de crise em crise há muito tempo. A nossa economia, que já teve até um pouco encaminhada, hoje está muito retardada, apesar do trabalho feito pelo governo Temer, que foi um trabalho do ponto de vista econômico muito sério. Tentou fazer as reformas e foi brecado no Congresso Nacional pelas fake news que imputavam a ele comportamento desonesto. Tanto é que agora fizeram um espetáculo policial e prenderam o ex-presidente Temer em uma covardia indizível. Meus amigos e minhas amigas, a minha abordagem hoje aqui foi justamente no sentido de alertar que o governo tem que botar para fora suas habilidades democráticas, se é que existem, para fazer um governo para todos, sem excluir ninguém. Não acredito que o presidente Bolsonaro mergulhará em ações que prejudiquem o seu governo e o povo brasileiro.
Nós não estamos precisando de um governo autoritário, encrenqueiro, que busque caminhos turvos para nós brasileiros. A propósito, a ida do presidente aos Estados Unidos só nos rendeu vergonha. O Brasil ofereceu tudo e não recebeu nada. Doou a base de Alcântara para os Estados Unidos, uma base que já custou ao Brasil bilhões de dólares. E o assassinato de dezenas dos nossos melhores cientistas nesse setor. Então foi doado. Agora os Estados Unidos põem a mão e não tira nunca mais, porque é mais forte, tem mais força. E nós vamos ficar em nosso próprio território como espectadores, como somos daqui para ir nos Estados Unidos, como espectadores da sua política desenvolvida do lançamento de foguetes e de satélites. Isso não se faz. Entregar a soberania dessa forma, eu fiquei envergonhado e muito chateado com essa atitude. Outra foi a entrada do Brasil, que é pretendida entrada do Brasil na OCDE, como país desenvolvido, e não é. E a saída e a abdicação das vantagens na política de comércio internacional. Na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Meus amigos, a verdade é que estão vivendo um momento muito delicado e se o governo não acordar, nos aprofundaremos de tal sorte em situações irreversíveis que esse governo tem que lançar mão da ditadura, de dar um golpe. Estamos caminhando a largos passos para um golpe. E agora, ainda mais, o presidente Jair Bolsonaro incentiva a comemoração da Revolução de 64 nos quartéis, como os seus comandantes desejarem. Naturalmente que está reprimida aí um grito na garganta deles durante muitos anos, que o sistema não permitia essas comemorações. Contudo, hoje está liberado. Eu não fui contra a Revolução de 64, mas sou contra provocações. Provocações. Não é necessário, nós estamos vivendo, apesar do rebuliço democrático, das eleições, nós estamos vivendo em paz. Se está ruim, pode ficar pior. Pode ficar pior. Meus amigos e minhas amigas, o lidar político é muito sensível. Temos que ter muito jeito para fazer política, porque o fazer política é o mexer com o comportamento das pessoas, com o ser humano, com a vaidade, com a esperança de algo melhor para a vida de todos. E tem outros que pensam em algo melhor só para si, são egoístas. Meus amigos, mas no geral, o Brasil vive numa crise aí fabricada. A mídia nociva fica de fora, batendo as pedrinhas como atiçando cachorro para a briga. Porque é assim que considera o povo brasileiro. A mídia nociva considera o povo brasileiro um povo muito ignorante. Então, que os enredos absurdos nas redações de jornais e de televisões preparam um prato muito amargo para o povo brasileiro. E o povo cai.
Só depois do leite derramado é que vão se arrepender. Mas aí já é tarde. Então, atenção para esse momento, minha gente. Muita atenção. Porque estamos no limiar aí de uma crise muito maior, de um governo ditatorial. Porque se as coisas continuarem assim, os militares que compõem a espinha dorsal desse governo não vão querer apiar do poder graciosamente. Então, minha gente, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco na condução desse momento muito delicado. Muito obrigado.